Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje a gente vai repercutir o que aconteceu na pré-COP e também o óbvio que não pode mais ser ignorado. Desigualdade social é destruição climática. Em um mundo de acumulação de riquezas, para onde vai o dinheiro diz muito sobre o futuro do planeta. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, e como sempre, deixa eu começar cumprimentando aqui minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Marina. Olá, pessoal. E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, Gi. Bom dia, gente. Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica aquele convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver. E também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode dar 5 estrelas para a gente se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple. Se estiver nos assistindo no YouTube, pode deixar um comentário bem legal para a gente. Além, é claro, de compartilhar o programa aí nas suas redes sociais com quem você conhece. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, então vamos começar esse primeiro bloco. Um dos grandes temas do ano, a COP, que vai acontecer no segundo semestre em Belém, e a gente já trouxe, inclusive em vários programas aí, as questões dessa encruzilhada, que esse evento tão importante enfrenta. Mas agora parece que a gente teve oficialmente uma grande etapa, Giovana, que foi a pré-COP. Acho que a gente pode começar tentando entender o que é essa pré-COP, enfim, para que ela serve, Vamos lá, Terto. Realmente, nas últimas 2 semanas agora de junho, teve uma reunião na cidade de Bonn, na Alemanha, que funciona mesmo como um encontro preparatório para a Conferência do Clima que vai acontecer em novembro em Belém. Então, por isso, que se chama aí pré-COP. Ela é uma praxe das negociações, todo ano existe essa reunião em junho, antecedendo a conferência que vai acontecer no fim do ano, e a ideia dela é que os temas que têm que ser resolvidos naquele determinado ano comecem já a ser negociados para que não sobre tudo para 2 semanas só no fim do ano. A ideia é começar a tentar chegar em acordos. Então, assim, é uma coisa que é do protocolo geral ali, mas essa particularmente é bem importante, eu acho que é legal a gente falar por quê, Primeiro, porque basicamente foi o primeiro teste da presidência brasileira da COP30. Foi a primeira chance oficial ali que eles tiveram de colocar à prova mesmo a sua capacidade de articular os diferentes interesses que tem em jogo. Vamos sempre lembrar, são quase 200 países que participam das COPs, então cada um literalmente puxando fogo para sua sardinha, A diplomacia brasileira é muito conhecida por ser muito hábil, mas é a primeira vez que eles presidem uma COP, então ali era um momento de prova mesmo. E como bem resumiu o pessoal do Observatório do Clima, essas pré-COPs, elas são um verdadeiro tubo de ensaio de treta. Ou seja, é já para identificar tretas que podem acontecer para você tentar evitar que elas cresçam, Outra coisa que é importante dessa reunião é porque o momento não podia estar menos propício para negociações climáticas, A gente vem falando aqui no Bom Dia desse contexto geopolítico conturbado, das guerras, do fato dos Estados Unidos já ter abandonado o Acordo de Paris, que é uma coisa importante, quer dizer, ele abandonou esse barco, e também porque as últimas COPs, a última COP principalmente, a de Baku, acabou com um resultado muito ruim, principalmente sobre o grande nó dessas negociações climáticas, dessas conversas, que é o financiamento, que é quem vai pagar pelas ações para conter a mudança do clima. Provavelmente o nosso ouvinte que acompanha aqui o Bom Dia desde o ano passado vai se lembrar que a gente falou disso, que o principal objetivo da COP do ano passado era tentar chegar numa nova meta de financiamento global. Estava todo mundo ali falando que era coisa da casa dos trilhões. Falaram que pelo menos, o número mágico ali que eles disseram é que deveria se chegar a pelo menos 1,3 trilhão de dólares e ficou em 300 bi. E não só o dinheiro está muito abaixo do esperado, mas também eles deixaram em aberto quem deve contribuir com esse montante, ou seja, qual que é a fonte desse recurso, se vai ser um recurso só público ou se vai ser recurso privado, como que é o modo desse recurso, se ele vai ser um empréstimo ou se vai ser uma doação, que é o que se prefere, Então isso tudo aumentou muito a insegurança, principalmente dos países mais pobres, dos países em desenvolvimento, o que azedou mesmo, assim, todo mundo saiu de Baku ano passado
com os ânimos muito à flor da pele ali, e isso colocou em xeque a capacidade do multilateralismo de resolver esse problemão que é a crise climática, né? Então, o pessoal chamou esse mau humor aí de ressaca de Baku. E, como diz o pessoal, essa dor de cabeça bateu agora lá em Bonn. E, olha, deve ser uma enxaqueca que vai continuar até Belém. Então, por conta de tudo isso, e também por um outro motivo, que é o fato de que essas pré-COPs, também nos últimos anos, elas estavam sendo super enroscadas. O pessoal ali, não é que fazia corpo mole, mas não estava conseguindo chegar a nenhum acordo, sempre estava deixando as coisas para o fim do ano. Deixando a batata quente mesmo para as COPs, com perdão do trocadilho. E o Brasil não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. Então, antes do evento começar, o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP, enviou uma carta para os negociadores. E aí ele falou assim, claramente, abre aspas, seria um grande desperdício se o primeiro espaço formal de negociações do ano fosse tomado por procrastinação ou por adiamento das decisões. Fecha aspas. E aí ele alertou isso que a gente estava falando agora, que se não se chegasse a nenhum acordo agora, isso erodiria ainda mais a confiança nesse sistema multilateral, né? A presidência brasileira tinha destacado 3 pontos importantes. Teve uma série de coisas em debate, mas esses 3 são os mais importantes. Avançar nos chamados indicadores globais de adaptação, avançar no programa de transição justa e no chamado Diálogo dos Emirados Árabes, que é como vai se implementar os resultados do balanço global do Acordo de Paris. Eu já explico o que é isso. Mas os negociadores conseguiram avançar sobre os 2 primeiros itens, finalizando textos que, né, vão para Belém, tipo, para bater o martelo. E esse último item do balanço global ficou um pouco mais em aberto, tem 2 propostas aí na mesa, ou seja, não teve um consenso. Bom, mas resumindo aqui, o que são essas 3 coisas? Começando pelo programa de transição justa, que é, inclusive, uma das bandeiras da sociedade civil, né? Que é lidar com as injustiças decorrentes do processo de transição energética. A gente vem falando um pouco disso aqui, né? Falamos na entrevista com o João Telésforo, quer dizer, você vai trocar de sistema, vai tirar carvão para eólica, você gera desemprego. Isso deveria ter saído de Baku, mais uma coisa da ressaca aí de Baku. Foi criado agora em Bonn, vai para bater o martelo em Belém. Agora, por exemplo, esse texto, ele fala ali que é preciso se distanciar dos combustíveis fósseis, né? Ele reforça isso, que é importante, mas teve uma discordância aqui nesse ponto. Alguns países, como a Bolívia, por exemplo, queriam incluir que os países em desenvolvimento ainda possam aumentar o uso de combustíveis fósseis, o que é polêmico, como a gente bem tem visto aqui no Brasil, né? Então, isso é um ponto que vai acabar batendo em Belém de novo. Agora, eles traz uma conquista muito importante, que é mencionar especificamente a população afrodescendente, o que é muito importante porque é a população mais afetada, né? Sobre o tal do Objetivo Global de Adaptação, a ideia é definir ali indicadores de como a gente vai medir se o mundo está se adaptando à mudança do clima. Então, em temas como infraestrutura, saneamento, biodiversidade, isso avançou, mas foi mais difícil do que a questão da transição justa. Por quê? Porque justamente aí bateu a tal da ressaca de Baku, que é como é que a gente vai falar em se adaptar sem falar de dinheiro? Então, né, como que você vai ter metas de adaptação se você não está resolvendo isso aqui? Não tem como. E, por exemplo, a União Europeia, países ricos, não queriam que esse documento tratasse dessa questão, né? Então, é uma coisa aí que vai acabar batendo em Belém também. E, por fim, o tal do balanço global do Acordo de Paris. O que é isso? Não sei se os nossos leitores vão se lembrar, quem acompanha a COP talvez lembre, que há 2 anos, na COP de Dubai, foi definido ali um documento que é uma espécie de ajuste de contas, que é para ver o seguinte, bom, tá todo mundo aqui fazendo isso aqui, né, essas metas, a gente precisa conter o aquecimento global em 1,5, o que a gente precisa fazer para chegar lá? E aí eles foram lá e definiram uma série de coisas, como, por exemplo, triplicar fontes renováveis de energia, e aí é a primeira vez que um texto coloca aquilo que a gente já falou aqui no programa, que é fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis. Isso está lá nesse documento de Dubai, só que ninguém decidiu como isso vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer. Isso precisa andar. Era para ter andado um pouco agora em Bonn. Andou pouco, por quê? Porque também não tem esses fatores do financiamento, né? Então, o pessoal comenta que todas as mágoas que tinham ficado ali de Baku acabaram, né? O copo até aqui de mágoas transbordou. Alguns países simplesmente não se dispuseram a falar de como eles vão implementar
essas medidas, se não falar primeiro de financiamento. Então, é isso. Andou um pouco, mas não tanto quanto deveria e vai sobrar coisa para Belém. O governo brasileiro comemorou, considera que passou nesse primeiro teste como anfitrião da COP, né? Ou como disse o embaixador Correia do Lago, algumas coisas estavam emperradas, né? Pelo menos andaram. E existem essas divergências, com muita coisa para discutir em Belém. Mas, na avaliação do governo, os avanços foram até maiores que o esperado, justamente por causa desse mau momento geopolítico que nós estamos vivendo, né? A Ana Toni, que é a diretora executiva da COP, ela até fez questão de dizer isso em todas as entrevistas, chamar a atenção para esse ponto. Porque, além da guerra, tem o fato que os Estados Unidos, que saíram das negociações, também, recentemente, pressionaram os países da OTAN a aumentar os gastos militares. E isso sempre acaba trazendo mais problema para o financiamento, né? Que, como a Giovana já mostrou, é o grande problema da questão. Por isso, até o fato de conseguir colocar essa palavra, né? Discutir que tem que pensar no financiamento nos documentos, que deu discussões até os 46 minutos do segundo tempo, foi comemorado pelo governo, foi considerado uma vitória. Assim como essa questão dos combustíveis fósseis, que eles queriam tirar, tinha países que queriam tirar essa expressão transição para longe dos combustíveis fósseis, e ela acabou ficando, né? Então, o governo considera que os seus objetivos foram cumpridos, apesar das dificuldades. Agora, o papelão brasileiro ficou por conta de um problema bem mais prosaico, mas que mobilizou as atenções em bom. A cobrança dos outros países sobre a dificuldade de conseguir hospedagem em Belém e os preços exorbitantes das diárias. Nossa. Houve até países mais pobres dizendo que nem terão como ir a Belém se continuar assim. Porque nessa época todo mundo já estaria reservando, né? E as pessoas estão eternamente esperando que alguma coisa seja feita. Mesmo as delegações mais ricas, como as europeias, estão pensando em mandar menos gente, justamente por causa do preço das hospedagens. O site político, que fez toda uma matéria sobre isso, né, dizendo que até chegou a obscurecer assim, o sucesso do Brasil aí nessas discussões, porque foi o grande tema, a falta de ter um teto em Belém, né? E eles entrevistaram um diplomata europeu que diz que fez uma cotação para uma delegação de 20 pessoas e ultrapassa 1 milhão de euros. Surreal, né? E nem vai tomar banho de petróleo que nem Baku. Né? Exatamente. Que isso, né? Que preço. Gente, virou um babado tão grande que o presidente da COP, que não tem nada a ver com isso, essa não é uma atribuição dele, a questão da hospedagem, da estrutura, né? Ele disse, vou até dizer a frase dele entre aspas, que dá uma ideia do clima. Alguma coisa tem que ser feita, porque o questionamento em Bonn foi realmente violento. Os preços de hotel em Belém estão 3 vezes maiores do que a COP mais cara anterior. Alguns países chegaram até a pedir que a sede da COP30 mudasse para outra cidade. Mas tanto a diretora executiva da COP, né, a Ana Toni, como o Correia do Lago, garantiram que isso não vai acontecer, que a COP de Belém será um sucesso, mas o Brasil continuou escorregando mesmo nas coletivas depois para explicar como isso vai se resolver. Até agora, isso não tem nada decidido, né? As pessoas não estão tendo acesso a nada. O Brasil vem prometendo e prometeu mais uma vez que vai lançar uma plataforma de hospedagem com 29 mil acomodações a preços acessíveis. Mas essa altura está difícil de acreditar. E mesmo que o Brasil conseguisse, tem gente que considera que é insuficiente 29 mil acomodações, porque a última COP reuniu 65 mil pessoas. Exatamente. Quer dizer, continuamos no suspense sobre o teto em Belém. Nossa, gente, que loucura isso. Bom, a gente vai continuar, né, continuando nesse assunto. Na verdade, no próximo bloco a gente vai trazer um outro evento, né, que aconteceu dentro dessas ações sobre as mudanças climáticas. E também a gente vai continuar falando sobre como tudo isso tem a ver com o dinheiro, para onde o dinheiro vai, aliás, o dinheiro que está cada vez na mão de menos gente. Mas, por enquanto, a gente vai agora para o quadro A Trombeta da Semana, que vem aí, logo depois da vinheta. E o fim do relacionamento de Trump e Musk continua rendendo muito dedo no Dodge e gritaria, conforme avança um dos motivos desse racha, o projeto
One Big Beautiful Bill de Trump. Esse projeto cria um corte drástico de gastos nos Estados Unidos e afeta o investimento em indústrias como a do carro elétrico e, assim, a Tesla de Elon Musk. No último dia 30, Musk fez posts em sua rede social pagando geral contra congressistas estadunidenses que votaram a favor da lei, que, aliás, já foi aprovada pela Câmara, mas ainda tem algumas etapas antes de ser sancionada. Trump respondeu que, abre aspas, Elon Musk sabia, muito antes de me apoiar tão veementemente para presidente, que eu era totalmente contra o mandato de veículos elétricos. E acrescentou, Elon pode receber mais subsídios do que qualquer ser humano na história de longe, e sem subsídios, Elon provavelmente teria que fechar as portas e voltar para casa, na África do Sul. Para finalizar ainda a ameaça, talvez devêssemos pedir ao Doge para analisar isso com atenção? Muito dinheiro a ser economizado. Em outras palavras, o que Trump quis dizer foi, querido, você sabia quem eu era e agora que terminou vem se fazer de desentendido? Eu é que vou ficar com a casa, e digo mais, estou colocando nosso filho contra você. Não sinto sua falta e já tenho outros interessados em se pendurar no meu One Big Beautiful Bill, se é que você me entende. E é isso. Elon Musk sendo ameaçado de deportação e de ser investigado pelo Dodge. Que reviravolta. Algo me diz que essa novela só está começando e que vai render muitas trombetas da semana como essa aqui. Um sinal do fim dos tempos. E um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Por falar em trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos é a forma como as bets tomaram conta de tudo no Brasil, destruindo vidas pelo caminho e tendo uma atuação um tanto quanto duvidosa. A Pública quer investigar o império das bets e para isso precisa da sua ajuda. Para apoiar essa campanha que chega agora em sua reta final, você pode acessar apoie.apublica.org ou fazer um Pix agora mesmo para contato@apublica.org. O seu Pix vale mais do que qualquer aposta. Vamos então para o segundo bloco. Bom, gente, enquanto estava rolando aquele clima aí que a Giovana falou, né, de ressaca lá em Bonn, a gente teve um outro evento importante aí dentro do calendário de ações de combate às mudanças climáticas, que é a Climate Week, que aconteceu em Londres, né? E ela diz muito também sobre essa relação entre desigualdade e mudanças climáticas. Giovana, pode contar um pouco o que foi discutido nesse evento? Como é que estava o clima lá? Está um pouco melhor do que na Alemanha? Posso sim, Terto. Só explicando essa ideia de Climate Week, né, ou Semanas de Ação Climática, são uma tentativa de envolver mais gente nesse debate, né, do combate à crise do clima, porque as COPs acabam sendo esse espaço muito formal ali, que tem só negociadores dos governos federais. Então, eles criaram, né, essa ideia dessas Climate Week para envolver governos subnacionais, envolver empresários e também com uma perspectiva mais regional, digamos assim. Então, já teve uma Climate Week no Panamá, teve essa agora em Londres e vão ter outras aí mundo afora. E aí, uma das coisas que rolou nessa Climate Week foi um primeiro diálogo em torno de uma coisa que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, bolou, que é o tal do balanço ético global. Oficialmente, isso é liderado pelo presidente Lula e pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mas a concepção é da Marina e é ela aí que tá tocando essa história. E o que é isso? Assim como a gente falou no primeiro bloco de que existe o tal do balanço global do Acordo de Paris, que é aquele ali ajuste de contas, né, para ver se a gente está mais ou menos perto de conter o aquecimento global, a ideia desse balanço ético é trazer uma discussão sobre esse descompasso entre ação e objetivo, mas de uma perspectiva mais moral, mais ética mesmo. Eu me lembro até que a primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu fiquei pensando que ela era uma espécie de... que a ideia era criar uma espécie de um constrangimento moral, sabe? Ética naquele sentido de... rapaziada, bora lá, né? Põe a mão na consciência, olha o que vocês estão fazendo, tem um monte de gente sofrendo porque vocês não estão entregando nada, então olhem para esse sofrimento e façam alguma coisa. Então, essa é a pegada, e ela tem muito a ver com isso mesmo, né? De tentar mostrar quem está sendo mais afetado, as desigualdades e tudo mais. Agora, o irônico é que, bem quando esse balanço ético global foi lançado, foi agora no dia 17 de junho, foi num evento aqui no Brasil, e bem na mesma hora estava acontecendo o leilão
No mesmo momento, assim, estava acontecendo o leilão de blocos de petróleo no país, né? Eram 172 blocos que estavam sendo ofertados, 47 deles na Foz do Amazonas, né? Que é onde a gente sempre vem falando, e lá foram arrematados 19 blocos. Então, eu não sei se existe constrangimento maior do que esse, né? Mas a ideia é essa mesmo. A própria Marina admitiu isso, né? É trazer isso para falar, gente, a gente precisa ser melhor do que estamos sendo, né? E a ideia é tentar realmente deixar evidente a urgência do momento, os impactos que já estão sendo sentidos, como as coisas acontecem de uma maneira muito desigual no mundo, para tentar mobilizar pela emoção, pela solidariedade. Esses eventos, essas conversas vão continuar acontecendo ao longo desse ano. Vamos ver se no final das contas elas vão ter impacto ou não na COP, né? O que a gente percebe é que não há como falar em desenvolvimento sustentável sem enfrentar a questão da desigualdade. É o óbvio, né? Para haver algum equilíbrio global, o dinheiro tem que fluir dos mais ricos para os mais pobres. E eu estou lembrando aqui de um relatório que foi publicado na semana passada pela Oxfam, uma ONG internacional que estuda as desigualdades, e que assim, muita gente comentou porque ele é muito chocante. Ele concluiu que o dinheiro que está nas mãos do 1% mais rico da população global seria o suficiente para acabar com a pobreza, não uma vez, mas 22 vezes. Segundo esse relatório, essa elite global acumulou 33,9 trilhões de dólares nos últimos 10 anos. Para ter uma ideia, tem 3,7 bilhões de pessoas no mundo que vivem com 8,40 dólares por mês. Quer dizer, é um nível de concentração tão absurdo que se você pegar a riqueza só assim, 3 mil bilionários, você vai lá e isso corresponde a 14,6% do PIB global. Gente... Então, o que o relatório do Oxfam afirma é que o atual modelo de financiamento do desenvolvimento que o mundo adotou, segundo eles, entre aspas, com Wall Street no volante, não funcionou. Trouxe pouco dinheiro de verdade, né? Muita especulação, mas dinheiro mesmo trouxe pouco, aumentou a desigualdade, vem aumentando e ainda prejudicou os países mais pobres. O resultado, como disse o diretor da Oxfam, é que essa concentração de riqueza ela está sufocando os esforços de acabar com a pobreza. Não adianta fazer 1000 programas para acabar com a pobreza e todo ano a desigualdade aumentando, né? A concentração de renda aumentando. Esse relatório também teve bastante impacto porque ele foi lançado às vésperas de uma outra conferência da ONU, que é a Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que aconteceu em Sevilha. Ela começou na segunda-feira e termina nessa quinta que o programa está indo no ar. E o que se queria com essa conferência? Encontrar maneiras de acabar com um déficit de 4 trilhões de dólares, mais um déficit, que seria necessário para o mundo cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS. E esse é um compromisso que foi assumido há 10 anos, em 2015, mas até agora se atingiu apenas um terço das metas, né? E aí, esse relatório da Oxfam foi levado para o debate, assim como as propostas que eles apresentaram ali para reduzir as desigualdades. As principais são criar alianças entre os países para enfrentar as desigualdades, né? E vamos lembrar que nesse próximo fim de semana a gente tem reunião do BRICS no Rio de Janeiro. Investir menos na iniciativa privada e mais em serviços públicos. Reformar o sistema de dívidas globais, que os países pobres acabam sempre devendo mais e mais, e cobrar impostos dos ultra-ricos, e aí é das pessoas ultra-ricas. A gente sabe que não é fácil implementar essas propostas, né? Quando você fala em reduzir dívidas dos países mais pobres, o ambiente internacional arrepia. E quando você fala em cobrar impostos dos super ricos, aí o problema são as desigualdades locais, né? Aqui no Brasil, a gente viu a dificuldade do governo de aprovar aquela proposta de isentar os que ganham até 5 mil reais no imposto de renda, né? Que até tinha apoio, mas o problema é que ninguém queria a contrapartida, que era cobrar mais dos que ganham acima de 50 mil. Talvez a saída, né, porque essa discussão fica no governo, no Congresso, e aí talvez a saída seja mobilizar a população para essas pautas, porque as pessoas acham justo que esse dinheiro seja distribuído. Tanto é que uma pesquisa que é citada nesse mesmo relatório da Oxfam,
feita com entrevistas em 13 países, né? Entre eles tem vários níveis de desenvolvimento: Brasil, Estados Unidos, França, Canadá, África do Sul. E em todos esses países, apontou-se que 9 entre 10 pessoas defendem a taxação dos ultra-ricos para financiar serviços públicos e também para financiar ações contra a crise climática, que, como todos nós sabemos, também atinge de forma desigual os mais ricos e os mais pobres. Certo, Giovana? Certíssimo, Marina. E legal você ter falado que os ODS foram estabelecidos há 10 anos, porque é exatamente o ano do Acordo de Paris, né? Duas coisas que até hoje não andaram e que estão super relacionadas, né? Só queria fechar aqui o programa compartilhando com vocês uma história que eu ouvi na semana passada, que eu acho que ilustra muito bem isso tudo que a gente está dizendo e como as coisas de fato estão ligadas. Eu estava no Rio participando de um curso sobre impactos das mudanças climáticas na primeira infância, que são crianças até 6 anos de idade, e aí eles levaram a gente para fazer uma visita no conjunto de favelas da Maré, onde vivem cerca de 140 mil pessoas e onde eles estão fazendo vários tipos de estudo para avaliar, né, esses impactos sobre as crianças. Infelizmente, é uma região que a gente acaba sabendo muito mais no noticiário pela questão da violência, né, pelas operações policiais. E esse clima de violência ele é tão forte lá que acaba impactando a própria percepção das pessoas sobre o que elas têm direito. Assim, outros assuntos acabam ficando menores quando você tem tiro essa questão na porta de casa. Exatamente isso. Você simplificou para mim aqui, Marina. E aí a gente estava conversando com um geógrafo da Redes da Maré, que é o Everton Pereira, e ele estava dizendo que, por exemplo, o morador da favela nem acha que ele tem direito a um meio ambiente saudável, porque isso não passa pela cabeça dele como uma das coisas que ele tem que reivindicar, porque ele está reivindicando por segurança, né, por outras questões. E aí, quando ele percebeu isso, né, que as pessoas não tinham esse senso de poder cobrar sobre essas questões, ele resolveu, com outros pesquisadores, fazer um diagnóstico para ver se eles já estão sendo impactados por mudanças climáticas. Ele imaginava que sim, e aí ele queria trazer esses dados até para ajudar a mobilizar a população. E aí eles foram medir ilhas de calor nesse conjunto de favelas. São várias, né? Numa faixa, assim. Então, dentro desse complexo, você tem até 2 graus de temperatura, né? Entre uma região e outra. Mas quando você pega o lugar mais quente, ele chega a ser 4 graus mais quente do que na cidade. Eles compararam com uma estação de medição do Galeão. Então, a situação lá dentro já é pior. Acho que a coisa mais cruel que esse levantamento mostra é que esse lugar que é o mais quente é onde estão concentradas as escolas e creches desse conjunto de favelas. E lá também é onde tem a maior concentração de poluentes, como material particulado. Por quê? Porque a Maré, ela fica entre 2 grandes avenidas do Rio, que é a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. Então, todos os carros, ônibus, caminhões passando ali estão jogando poluentes justamente para dentro da Maré e acaba se concentrando nesse lugar. E aí eles também foram foram ver estimativas de riscos futuros das mudanças climáticas. Eu não sabia, né, mas pensando agora é meio óbvio, esse nome Maré é porque a região que eles ocuparam era um manguezal. Então, eles tiveram de aterrar e começaram a construir ali as edificações e tal. E aí, se você tem o aumento do nível do mar, como que a gente está imaginando, essa região deve ser mais afetada, com inundações, com enchentes, porque eles também estão na beira da Baía de Guanabara. Então, enfim, é mais um risco ali que eles têm. Mas o que mais me chamou a atenção de toda essa conversa que a gente teve lá com eles foi uma fala de um outro pesquisador que conversou com a gente, o Bruno Guilhermano. Ele estava contando que um dia ele estava lá fazendo a pesquisa dele, agora, eu acho que, se eu não me engano, foi agora no começo do ano. Era no meio de uma onda de calor, essas ondas de calor que afetaram o Rio no começo do ano, estava termômetro batendo 40 graus, começou uma operação policial. E aí, no meio do tiroteio, 9 transformadores de energia foram atingidos. Agora, imagina o caos. Férias escolares, crianças na rua, aquele calorão dos infernos, e aí, de repente, você perde ventilador, ar-condicionado, geladeira. Até as pessoas não estavam nem conseguindo bombear água para as casas delas. Então, quer dizer, você tem aí a violência armada piorando
o próprio mal-estar do calor extremo e o calor extremo piorando o medo que as pessoas já estavam sentindo, né? Dos tiros, do que estava acontecendo. Então, quer dizer, junta tudo, né? O estresse térmico com o medo, com a angústia. Acho que isso ilustra bem o que a gente quer dizer quando a gente está falando de justiça climática, né? Exatamente. Resumo da ópera: sem justiça climática e sem redução de desigualdade, a gente não tem uma luz no fim do túnel para a questão das mudanças climáticas. Mas, pelo menos, nesse episódio, a gente termina com uma luz no fim do túnel para a gente, pelo menos, terminar o programa com uma boa notícia. Então, vem aí a fada sensata Alana com uma boa notícia logo depois da vinheta no quadro A Luz no Fim do Túnel. Oi, gente! Como vocês sabem, reduzir o uso de plástico é um dos maiores desafios do nosso tempo. E hoje a gente vai falar de uma alternativa menos poluente que busca utilizar materiais rejeitados pela indústria. O bagaço da cana e o negro de fumo, que é um material proveniente da queima de matéria vegetal, como carvão e produtos petrolíferos. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais desenvolveram uma embalagem antiestática a partir desses insumos. A embalagem foi desenhada para ser utilizada em dispositivos sensíveis, como chips, semicondutores e outros componentes eletrônicos. Além de sustentável, o material promete aumentar a segurança e reduzir os danos por descargas eletrostáticas. As informações são da revista Exame. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@apublica.org. E se você achou interessante os temas que a gente trouxe aqui, você pode acessar apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo, que a gente deixou alguns links interessantes para você lá. A dica de hoje é escutar outro parceiro aqui da casa, outro podcast parceiro, que é o Pauta Pública, que traz conversas que vão para além do óbvio. No ar, semanalmente, todas as sextas-feiras. Depois que o Bom Dia Fim do Mundo terminar, procure aí pelo Pauta Pública no seu tocador favorito e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana. Abraço, Terto, Marina. Tchau, tchau, pessoal. E Marina, um abraço, até semana que vem. Um abraço, Terto. Tchau, Gi. Tchau, gente. Semana que vem estamos de volta em todos os tocadores de podcast, quinta-feira bem cedo, e também no YouTube da Agência Pública. Também na quinta-feira, às 17h30, no C3 TV e às 18h30 na TVT. Segunda-feira, 11h30 da noite, também no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste através do canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, fim do mundo.